Manuel aí. Manuel é meu aluno, daqueles dedicados que sabe tudo. Noite. Muito bom. Vamos esperar um pouquinho. Convida o povo aí. Convida os amigos. Ó, Vai passando pro pessoal. Bruna. Oi? Falando, vão passando pro pessoal a live. Isso, vai divulgando aí, pessoal. Vamos lá. Até eu vou passando aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, sou fisioterapeuta. Eu conheci o trabalho do Leandro através de um workshop que um aluno dele, que é meu primo, me mandou, o Raça. E eu estava conversando com a Lucinéia. Lembra da Lucinéia? A Sim, namorada do sim. Raça, foi sua aluna também. Ela falou para mim: Ah, por que você não tenta falar com o Leandro? Eu acho que vai ser um assunto bacana. Eu falei: Caramba, é verdade. Que legal, a gente vai falar um assunto que, nossa, eu já estou interessada há um tempo. O pessoal está entrando. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo aí. Rosa. Ali não dá para saber o nome direito. E vamos que vamos. Aí você conversou com a Lu, né? Eu chamo ela de Lu. E o seu É. primo. Conversei com eles, aí eu falei, eu vou falar com ele, vai que ele disponibiliza um tempo. Porque eu sei que você dá aula, né, dá curso, e E, eu imagino que o seu tempo é apertado. Para quem não conhece o Leandro, pessoal, Leandro, se você quiser se apresentar. pode falar aí de mim que eu prefiro. O Leandro, gente, ele criou a técnica de biometafísica facial. Ele tem um livro fantástico que eu ainda não li, mas eu pretendo. E, nossa, tem coisas incríveis aí. Não, legal. Fala um pouquinho da técnica, o que que é a biometafísica facial. Vamos lá. A biometafísica não é que eu criei, eu simplesmente resgatei o conhecimento da origem, né? Porque ele Uhum. forma meio controversa. Então, as pessoas chamam de fisiognomonia, mas não é um termo correto, porque fisiognomonia ele é um estudo da aparência, né? Então, a Ah, leitura de mão é fisiognomonia, a leitura da unha é fisiognomonia, a leitura dos olhos é uma fisiognomonia, a própria leitura de um ambiente é uma fisiognomonia, né? Então, a biometafísica facial é o quê? Não é como ensinam essa parte, vamos dizer, da fisiognomonia, dividindo em partes, porque a leitura tem que ser feita de uma forma global, tá? Então, eu tenho que entender todos os códigos que estão na face para que eu possa fazer uma leitura, uma avaliação realmente global, né? Juntando formato com tipo de sobrancelha, com tipo de nariz, com tipo de boca. Então, isso vai formando uma história, né? Então, as pessoas ficam meio admiradas porque você consegue identificar trauma simplesmente olhando o rosto da pessoa e falar até a idade, às vezes até o horário que aconteceu aquele trauma. Está tudo escrito aqui em tudo na código. face. Exatamente. Na verdade foi até o que me interessou, né? Quando eu assisti esse workshop, eu falei, nossa, porque eu lido com traumas, né, na microfisioterapia. Daí eu Uhum. pensei, eu falei, eu vou fazer esse workshop, vou fazer esse curso, porque o paciente vai chegar para mim, eu já vou mais ou menos ler, né, o que, que pode ter acontecido, o que, que se passa, e quando eu botar a mão no paciente, eu vou estar meio mais por dentro ainda do que aconteceu, porque o corpo ele guarda a memória de tudo. E é mais ou menos esse sentido, né? Uhum. Sim, o corpo ele tem toda a sua memória celular, né? Não só a memória celular, como a memória etérica, vamos por assim. Então eu tenho aqui, vamos dizer, como que funciona a minha técnica? Nós vamos, através da biometafísica, eu consigo fazer um diagnóstico bem profundo da pessoa. O que às vezes ela está passando por tratamento por 10, 15, 20 anos e a pessoa não resolveu. Então, às vezes, em 3, 5 minutos, você já fala, aconteceu tal coisa em tal idade, e isso está gerando um ciclo repetitivo.
Porque quando existe um trauma, a pessoa ela começa a ver a vida de acordo com aquele trauma. Então, como ela começa a ver aquilo, ela começa a ter reações e ações referente àquilo que ela vê. Tá? Então, quando você pega onde começou, a pessoa entende aquilo, e aí funciona para bioconexão, que esse realmente é meu método, né? A bioconexão. E dentro da bioconexão, a gente consegue buscar realmente o que aconteceu, porque eu já vi o que é, mas nós vamos chegar naquele ponto, entender, transcender aquilo, para que a pessoa possa realmente ver a vida de uma forma diferente. Quando ela vê a vida de uma forma diferente, automaticamente ela tem ações e reações diferentes. E é isso que muda todo o destino dela. Ó, entrou o Sérgio aí, meu amigão, né? Pai do Ilnei, marido da Sandra, são lá de Santa Catarina. Pô, saudade de vocês. Então, é um método muito profundo, porque um vai utilizar a própria sistema de diagnóstico e o outro nós vamos realmente na origem, que às vezes a origem não está nem nessa vida, tá? E aí vem a bioconexão por trás disso para a gente estar conseguindo realmente quebrar esses ciclos, porque nós vamos ter ciclos de repetição, mesociclos e macrociclos, tá? Às vezes a pessoa está repetindo aquela. Ó, agora eu me libertei, depois volta no mesmo. Agora vai, não vai. Sabe quando vai que ele vai? Né? Quando você fala que você tem uma conversa com a pessoa, faz ela enxergar as coisas de uma maneira diferente, é como se quando você deixa ela trazer para a consciência, você faz com que ela ressignifique aquela informação? Então, eu não uso esses métodos de PNL, vamos dizer. Ok. Porque a ressignificação, na minha visão e na minha experiência clínica, ela não funciona. Tá? Entendi. Não ter um ressignificar, mas é mais profundo. Né? Ó, entrou a Thaís também, que é da minha equipe, ela faz atendimentos de bioconexão. Então, ressignificar são coisas de PNL. Então, você Entendi. ressignificou, mas quando você passa novamente por uma situação semelhante, você ainda continua com a dor. Ou seja, tá? Porque quando realmente você transcende, você vê aquilo de uma forma, não mais um conteúdo, mas sim um contexto diferente, automaticamente aquilo não é mais uma dor. Então, não preciso fazer técnicas para que a pessoa ressignifique, agora isso, não. Ele vai, através da maturidade dele, de uma interiorização com a supraconsciência, que a gente chama, que é a parte essencial dele, não o consciente. E aí que tá. O consciente, ele é muito racional, né? A gente chama de consciência adquirida. E a consciência adquirida não muda a sua vida. Você tem que tem que realmente transcender isso tudo. Quando você transcende, aquilo deixou de ser uma dor, que não é uma ressignificação, eu transcendi, automaticamente aquele ciclo todo acaba. E mesmo que aconteça uma situação semelhante, aquilo já não é dor para mim. Entendeu? Esse é o ponto. Então, é difícil de explicar a diferença de ressignificar para transcender, mas é algo que vai além. Né? E outra, não é o terapeuta que faz isso por você. Nós vamos ensinar a você buscar de dentro de você. Então, é você. Então, você é o principal responsável, no caso. A pessoa é o principal responsável. Você só encontra as informações. Mas, assim, no caso, o que essa técnica altera nas nossas emoções, por exemplo? Totalmente. Espera aí, que eu engasguei. Estou com um chá. Muda as emoções, por quê? O que é uma emoção? Uma emoção ela se manifesta em função de um conhecimento, tá? Então, quando você teve um significado, entendeu algo, aprendeu algo, aquilo se transforma num conhecimento, numa crença, e por causa daquela crença, eu passo a reagir. Por isso que você vê culturas diferentes, né? Vamos dar um exemplo. Existem aldeias e até países que, se você viajar para lá,
eles oferecem a esposa para você passar a noite com ela. Por quê? Porque é o melhor que ele tem na casa dele para te oferecer. Então, você vê, naquele local, naquela cultura, aquilo não gera dor. Por quê? Porque é um conhecimento diferente. Agora, dentro de um outro conhecimento, de uma outra crença, aquilo gera dor. Entendeu? Então, toda dor, toda reação emocional surge de um conhecimento, de uma crença, de uma informação. Tá? Agora, quando você esquece a emoção e vai buscar o que gerou aquela emoção, é onde as coisas mudam, porque só tem uma manifestação emocional a partir de algo que eu acho que está errado. Eu acho que está errado por quê? Porque me ensinaram que aquilo é errado. Entendeu? E em outras culturas aquilo não é errado. Então, o que gera dor aqui não gera dor ali. Olha só que interessante. Então, eu tenho que ir além da emoção. Eu tenho que entender que conhecimento é esse que eu adquiri, que no fim está ferrando a minha vida. Entendeu? Por isso que o oriental, os antigos, eles falavam que o conhecimento te leva à ignorância. Então, absorva o conhecimento, mas liberta. Porque se você ficar preso ao conhecimento, você vai começar a ter dor. Deixa eu pôr para carregar que o meu celular está querendo. Quer querendo acabar? Tá dando sinal de vida fraca aqui. Vou ter que ficar segurando ele. Será que entrou o carregador? Deixa só eu dar uma olhada aqui. Bom, acho que agora vai. Muito bem. Então, essa é a principal diferença, vamos dizer. Tá? Vamos lá. Pode perguntar. Então, e tem muito a ver com crença limitante, né? Sim, toda crença limitante vem de um conhecimento. Às vezes você acha que aquele conhecimento que você está tendo é libertador, mas ele está te tirando de uma crença e te limitando em outra crença. Então, todo conhecimento que vem de estudos, ele é limitante. Quando você se conecta com o seu verdadeiro eu, que aí tem a bioconexão, você começa a acessar uma sabedoria, não mais um conhecimento que o homem... Porque, olha só, todo conhecimento parte de uma pesquisa científica, vamos dizer. Só que toda pesquisa científica, hoje ela é verdade, amanhã ela é uma mentira. Pode ver que ela muda. Tá? E olha o que acontece. Quando você fica escravo dessas pesquisas, você acaba sofrendo em função delas. Por quê? Porque você vai ficar perguntando, mas qual o cunho científico disso? E a pessoa, é tal, 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 mas não bate com o meu. Então começa o quê? Começa um debate. A partir do momento que tem um debate, começa a gerar dor, começa a gerar conflito. E quando gera conflito, eu já estou me intoxicando. Então, todo conhecimento, quando você está escravo dele, ele é um gerador de emoções. Então, qualquer emoção é gerada pelo conhecimento, seja ele qual for. Eu pode entrar agora um médico aí e começar a falar que eu sou louco, vamos dizer. Só que eu não vou ligar que ele está falando que eu sou louco. Por quê? Porque quem está sofrendo e quem está irado nesse momento é ele. Então, quem está manifestando emoção? Ele. Emoção do quê? Do que ele estudou. Então, quem está em sofrimento? Ele ou eu? Entendeu? Esse é o ponto. É isso que as pessoas têm que começar a entender. Porque senão ela vai a vida inteira sofrer em função do que ela aprendeu. Então, nós temos que aprender a transcender essas coisas. E aí que entra a junção entre a bioconexão e a biometafísica, que é o que eu falei. O rosto e o corpo, ele vai mostrar o que você se transformou, o que você está, em função das suas crenças, das suas memórias, do ambiente que você viveu, de tudo aquilo que você tem. Então, você vai adquirir um formato em função das reações que você está tendo ao mundo. Por exemplo, vamos dar um exemplo de um rosto metal. Eu chamo ele, eu posso chamar dentro da metáfora de um rosto metal, como eu posso chamar esse rosto, num termo de biometafísica, de ser idealista. Então, eu olho o rosto e eu sei que aquele ser que eu estou olhando é um ser idealista, tá? Ele precisa de um ideal, ele precisa de algo que toque o coração, ele precisa... ele vai vestir uma camisa sempre, tá?
Ele precisa disso, ele não está mais só preso nos prazeres da vida, ele quer algo que preenche internamente. Então ele vai desenvolver um rosto mais ovalado. Quando ele desenvolve isso, ele desenvolveu isso em função dos medos que ele teve lá atrás também. Como, por exemplo, o medo de ser enganado, o medo de ser manipulado, que isso já vem lá de trás. Então, quando a pessoa tem um medo de ser enganada, ela já começa a criar defesas para isso. Só que ela começa a ver o mundo de que forma? Onde ela não pode acreditar em ninguém. Então, ó, a informação que eu adquiri, eu começo a ver o mundo daquela forma. Dá para ver? Então, eu começo a ver que, pô, essa pessoa vai me enganar, essa pessoa vai manipular. Então, eu preciso fazer algo para que eu não seja manipulado, para que eu não seja enganado. Então, a pessoa começa a desenvolver uma certa liderança para exatamente não depender de ninguém, para que ela esteja mais à frente, mais sozinha. Né? Então, a defesa é a liderança, é a eficiência. Tanto é que o rosto metal ele é muito eficiente. Se você tem um funcionário metal, ele é o mais rápido, melhor para fazer. Só que ele se isola exatamente pelo medo de ser manipulado. Você viu? Ele criou um mundo assim. Então, a maneira que eu vejo o mundo, eu passo a ter ações referente a como eu acho que é aquele mundo. E o que acontece, eu fico preso num ciclo de repetição. Como o meu medo é de ser enganado, o que eu acabo criando? Cada vez mais situações onde eu sou enganado. Olha que interessante. Porque eu vejo isso, eu tenho esse medo. Então, eu começo a criar esse tipo de situação. Tá? Agora, no negativo, esse metal, ele já começa a ser mais insociável, começa a ser muito crítico. Se ele está no negativo do metal, tá? Ele é crítico, porque ele é um líder. Ele se sente perseguido, ele não confia em ninguém, pode ser vingativo. Por quê? Porque ele não quer ser manipulado. Quando ele se sente manipulado, ele quer se vingar. Olha só que interessante. Né? E o rosto mostra tudo isso. E o principal, qual é a emoção que ele mais sente? A tristeza. Então, aí começa a manifestar muita tristeza, muito sentimento de solidão. Só que quem que se isola? Ele mesmo. Porque ele vê o mundo onde ele não pode confiar. Se eu não posso confiar, eu me isolo. Aí ele se sente triste porque está sozinho. Olha só, quem criou esse mundo? A crença dele. Entendeu? Então, é assim que vai funcionando. E você falou assim que tudo que a gente vivencia vai modificando o nosso rosto, né? Sim. Tá, mas no caso, modificando o formato do rosto não muda, né? Às vezes o próprio formato muda. Eu tenho vários É. casos de pessoas que o rosto mudou muito o formato, tá? Queixo que era retrognata, se projetou, tá? E isso só com mudança de atitudes. Sobrancelha muda muito, né? Os olhos é muito comum, tanto ele muda no decorrer da sessão, você vai vendo as mudanças, como ele muda dia a dia, né? Então, sobrancelha, boca, nariz, tudo isso muda. E às vezes a estrutura muda bastante também. Eu tenho caso de pessoas que, ó, Jussara, foi minha aluna de arte marcial, olha aí, ó, faz tempo, hein? Muito bom, obrigado por participar. Então, o rosto ele muda sim, assim como o corpo também muda, porque nós estamos em constante mutação. Não é só o corpo externo que muda. Os genes que estão produzindo determinadas proteínas, eles vão produzir proteínas de acordo com as emoções que eu estou sentindo. Tá? Então, quando eu transcendo algo, olha lá, ó, a Thaís está falando, meu rosto era madeira e foi se transformando em terra. Tá vendo? O dela era mais quadradinho e agora está mais triangular. Ela é minha aluna também, ela faz parte da minha equipe, ela atende com a bioconexão, então ela está dando esse depoimento aí, que legal tá participando, né? Então, muda, o corpo também muda, né? Então, e exatamente em função das proteínas que eu estou produzindo, em função de como eu estou reagindo ao mundo. Quando eu reajo de uma forma agressiva, vão produzir determinados tipos de proteínas que me machucam.
Quando eu estou mais feliz, vão produzir outros tipos de proteínas. E as pontes neurais também vão ser ligadas. E essas pontes neurais vão comandar determinadas musculaturas do corpo. Se essa musculatura é mais requisitada em função do quê? Em função de como eu reajo, começa a ter vícios onde determinadas partes vão ficar flácidas, outras partes vão ficar mais tensas, outras partes vão ficar mais marcadas. Né? Então, isso já mostra o quê? Que determinado tipo de pensamento nessa pessoa é mais repetitivo. Então, você já sabe como ela funciona. Entendeu? Entendi. Mas pode perguntar mais aí. Ó, Leandro tem um conteúdo maravilhoso, mas pouco aparece. Precisa aparecer mais, né? Olha, então assim, uma maneira de tratar, tem como tratar também a maneira, mudar as crenças, mudar a maneira de como a pessoa enxerga a vida, cuidando esteticamente, modificando esteticamente a forma do seu rosto ou a forma do seu corpo. Sim, olha só que interessante. Essa pergunta é bem legal, né? Porque, olha só, provavelmente a maioria das pessoas que estão participando hoje aí com a gente já fizeram algum curso, alguma coisa de expansão de consciência. Ou Uhum. alguém que passa determinados conhecimentos, tá? Então, é muito comum o quê? Você vai num curso, numa palestra, e você sai extremamente motivado, tá? Você, nossa, agora eu vou mudar minha vida, agora eu entendi isso, tá? Ou seja, naquele momento, ligou em você um determinado neurônio que a gente chama de neurônio espelho. Você se espelha naquela pessoa, você se inspira naquilo que ela está falando. Então, você sai daquele local extremamente motivado. Inclusive, isso que eu estou falando agora, referente à sua pergunta, tem algumas aulas minhas, tem uma aula gratuita, que eu vou até pôr o link aqui, já que eu estou com o celular na mão, deixa eu pôr aqui. Que as pessoas entrando aqui, se inscrevendo nesse link que eu pus, elas conseguem participar da primeira aula gratuita. E está em promoção lá também, dá para comprar as outras 3 aqui. Já assisti ela. Super interessante, gente, super indico. Lá eu falo bastante disso, de neurônio espelho, de como funciona. Né? Então, olha só, você saiu de lá super inspirado. Só que quando você sai do local e a sua imagem já refletiu no vidro do carro, no retrovisor ou em qualquer espelho, a informação que entrou na sua cabeça, ela não condiz com a imagem que você está naquele momento. Porque é uma informação, mas eu tenho um vício, eu tenho uma ponte neural, porque eu ajo, eu vejo o mundo de outra forma. Então eu saio motivado, só que de repente eu perco toda aquela vontade. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Quando você dá, ao menos no meu método, quando nós damos uma informação de expansão de consciência, ao mesmo tempo nós vamos sugerir algumas mudanças de imagem. Tá? Então, às vezes, a sobrancelha não condiz. Então, vamos arrumar essa sobrancelha, vamos arrumar essa hairline, vamos dar um contorno nessa boca, vamos pôr um cavanhaque, tal. Para quê? Para potencializar a sua ação, para te dar força de fazer, porque quando você olhar no espelho, tudo aquilo vai destruir. Então, agora, quando vem a informação mental junto com uma alteração física, quando olha no espelho, fala, opa, algo realmente aconteceu. E aquela ponte viciada começa a ser desmanchada e ajuda você a ter uma nova ação. Agora, o mais importante exatamente é ter essa nova ação. Porque a partir do momento que eu dou uma ação, é onde eu estou transformando o meu amanhã. Porque se eu fico só com a ideia mental, a ideia não é real, a ideia é espiritual, né? Então, eu preciso que essa ideia venha para o mundo físico. Só que, às vezes, a minha imagem não condiz para eu ter força de fazer isso materializar no mundo físico. Entendeu? Agora, quando eu dou essa força e a pessoa faz a ação que foi sugerida, automaticamente já começa uma mudança na vida dela. Então, esse é o ponto. Tem que juntar tanto o mental, que a gente chama de espiritual, como o homem, que a gente chama de energético, emocional, como a vontade, que é a ação, o instinto, né? A vontade de fazer.
e fazer. Então, eu tenho que concretizar, juntar esses três pilares, né? Esses três, o céu, o homem e a terra, que a gente chama, os três pilares da materialização da vida. Né? Então, tem que... Da mesma forma que a mudança no rosto causa mudanças de como você enxerga as coisas, mudanças no corpo também. Vamos falar da prótese de silicone? O que que isso pode trazer? E assim, uma pessoa que colocou uma prótese, por exemplo, já colocou, alterou alguma coisa, vamos supor, para o negativo, né? Como que faz para poder voltar a ter uma visão positiva em relação ao que foi mudado, né? No caso, ela começa a ter visões negativas em relação a determinada, a sua individualidade, né? Ela começa a se enxergar de uma maneira diferente, enxergar situações de uma maneira diferente. Como que faz para poder voltar a enxergar de uma maneira positiva, no caso? E a prótese já está ali, porque a pessoa não vai querer tirar. Então, olha só. Quando fala em prótese de seios, tem um detalhe. Quando a pessoa aumenta os seios, ela passa a ser mais controladora, tá? Então, existe essa tendência a ser mais controladora, a querer as pessoas mais perto, a querer saber mais, a querer cuidar. Porque quando você coloca o seio, você está colocando mais terra. E toda a energia terra é de pessoas que, como que eu vou dizer? Que, de alguma forma, ela quer controlar. Porque ele é o analista. Meu coisa acho que saiu aqui. Então, Travou, travou um pouquinho, mas voltou. Tanto é que eu chamo o terra e o ser educador. Então, ele passa a querer analisar mais, né? Ele passa a querer saber mais. Agora, quando essa pessoa não quer cuidar mais, é normal que quando ela coloque, o próprio corpo rejeite, dê problemas. Agora, quando ela colocou, vai influenciar a personalidade. Influencia. Vai começar a ter mais medo, até de passar vergonha, vamos dizer. Porque ela começa a desenvolver esse medo de ser humilhado, de passar vergonha, medo de errar, né? Porque é uma característica comum de quem é do ser analisador, que colocou esse excesso de terra. Né? Ele vai gerar no negativo, vai ter uma tendência a ficar mais indeciso, mais preocupado, mais controlador, mais procrastinador, porque ele vai querer as pessoas mais perto, ele vai querer cuidar mais. Agora, se ela não está pronta para aquilo, vai ter rejeição. Vai ter rejeição. Vai ter rejeição. Agora, quando ela colocou, isso vai afetar a personalidade. Nós podemos melhorar isso? Podemos. Harmonizando o rosto, pode. Porque, olha só, ela vai ter uma tendência a procrastinar mais. Então, eu vou ter que melhorar a força da sobrancelha dela. Por quê? Porque a sobrancelha é a ação do pensamento. Agora, lógico que não é só a sobrancelha. Eu vou ter que ver como que é essa testa, se essa testa é reta, se essa testa é em rampa. Porque se ela já tiver um rosto muito terra e colocar mais terra, ela vai ficar muito mais lenta, né? Muito mais devagar, muito mais controladora, muito mais presa à família, vamos dizer, né? Não vai estar mais muito para soltar as pessoas ou para trabalhar. Ela vai ficar mais presa nela. Então, ou melhor, mais presa no outro. Então, são coisas que a gente tem que começar a ter cuidado antes de fazer, porque às vezes você tem terra demais ou no rosto ou no corpo, e quando você coloca mais, você está entrando num excesso de terra, tá? Então, tem que estar atento a tudo isso. Olha só, a Gardenia está perguntando, se tiver um testão, atrapalha. Por que atrapalha? Porque a testa muito grande, é lógico, se ela for em rampa, bom, mas se a testa for muito grande, já mostra que a pessoa reflete demais. E o terra já não tem a tendência a pensar demais. Então, eu aumentei a tendência a pensar demais, a tendência a procrastinar. E o que eu estou falando, olha só, eu estou escrevendo vários artigos agora de pesquisas minhas, tá? Pesquisa de campo. O que é pesquisa de campo? Vamos dizer que só esse ano, de janeiro até agora, eu já atendi mais de 1.000 pessoas. E tudo isso eu estou catalogando para ver se as informações do rosto batem, se as mudanças batem. Eu estou catalogando tudo,
Quantos rostos assim tem tendência assim? Qual a porcentagem de acerto em cima disso? Então, é tudo artigo que eu estou pondo, por quê? Porque não tem material dito, vamos por assim, científico, né? Por mais que eu não ligue para a ciência, tem pessoas que precisam de pesquisa para fundamentar, Científica. né? Então, eu estou fundamentando tudo isso para comprovar e com pesquisa de campo, com número de pessoas, e são várias, né? Então, é fatal. Testa grande, dependendo do formato dela, do tipo de rosto, ele tem uma já tendência procrastinadora, tá? Porque mais. Quanto mais eu penso, mais caminhos abrem. Quanto mais caminhos abrem, mais dificuldade eu tenho em escolher um. Entendeu? Mais ou menos assim. O que a gente mais vê é pessoas mudando, né, o seu formato de rosto e formato de corpo esteticamente. E isso pode trazer algo ruim também, né? Mas você disse que quando, por exemplo, o exemplo da prótese, quando traz algo negativo, vai ter rejeição, né? Então, quando não tem rejeição, é porque tá tudo certo, a pessoa lhe deu bem e tá tudo certo. E no caso de cirurgias que não tem como voltar atrás, por exemplo, a mini cirurgia, né, bichectomia, pode afetar também, né, no emocional, na personalidade da pessoa e não tem como voltar atrás. Aí você vai ter que fazer um enxerto. Vamos lá. Bichectomia, por exemplo, tá na moda, né? Só que é extremamente ruim. Por quê? Porque depende de quanto você está tirando, mas as pessoas estão tirando, deixa para ficar com o rosto meio cadavérico, né? Ou seja, o que o seu inconsciente entende? Entende que você está sem imunidade, entende que você está fraco, entende que você não está bem. Então, as pessoas pensam que está harmonizando, mas está estragando a saúde. Porque é aquilo que eu falei, toda musculatura, todo vício neural, por exemplo, né? Ou melhor, toda a musculatura ela é acessada por uma determinada ponte, por um determinado local do seu cérebro, vamos por assim, falando vulgarmente, né? E quando você tira aquela região e a sua imagem reflete no espelho, você já está vendo o que aquilo emite, né? Transmite uma sensação de uma pessoa fraca, de uma pessoa sem energia, a imunidade vai baixar. Então, tudo isso acaba influenciando, sim, a saúde, né? Tive uma cliente até há muito tempo atrás que ela queria fazer uma cirurgia de nariz. Ela tinha um nariz grosso, forte, né, largo, e isso é uma boa imunidade. Só que ela tem muitos sinais no rosto que eu não entrei em detalhes, mas que era relação a câncer, que eu falei para ela, não afina o seu nariz, porque o seu nariz está segurando a sua saúde. É lógico que eu não vou falar que ela vai ter um câncer, mas todos que eu vi, as marcas tiveram, tá? Nesse caso, eu falei, não mexe no seu nariz porque ele está te segurando. Se você diminuir, você vai tirar a saúde, vai baixar a imunidade, vai dar problema. E ela me escutou, e está bem até hoje. Ai, que Mas bom. influencia muito, né? Quem fez cirurgia de nariz, por exemplo, sabe. É só perguntar para as pessoas que convivem com quem fez, que vai falar, nossa, antes da cirurgia... Opa! Tá, Deu uma cortou? travadinha. Oi? Deu uma travada a tua câmera. Voltou? Voltou. Tá. Olha só, a Carmen está perguntando, e quando a pessoa harmoniza para melhorar, né? Colocar alguém que faz bem. Então, a harmonização realmente é para melhorar a vida. Só que o princípio da biometafísica não é o princípio que utiliza, por exemplo, o visagismo, tá? O visagismo ele vai ajustar a sua imagem para você mostrar o que a pessoa quer ver. Olha só, o que ele acabou fazendo? Te colocando em mais problema, porque eu vou mostrar o que eu não sou. Quando eu mostro que eu não sou, depois eu vou ter que sustentar aquilo. Então, não foi uma harmonização para melhorar.
Você pensa que melhorou, melhorou momentaneamente, mas vai te trazer problema. A biometafísica, a sugestão é o quê? É colocar todo o seu potencial. Então, às vezes, eu olho pontos do seu rosto que está impedindo você de ter ação, que está impedindo você de criar algo, que está atrapalhando os seus relacionamentos, que está atrapalhando a sua comunicação. Então, eu não vou pôr o que os outros querem ver, nós vamos propor uma transformação que você vai se comunicar, que você vai ter força para agir, que você vai melhorar seus relacionamentos, entendeu? Então é bem diferente. Nós vamos identificar traumas que te prenderam a um ciclo repetitivo. Nós vamos, através da bioconexão, atuar nesses traumas para que mude realmente a sua vida. Então, tenho muito depoimento das pessoas que realmente mudaram a vida delas, né? E mudou com profundidade. Esses dias mesmo eu fiz uma live, só que foi pelo Zoom. E uma das participantes entrou lá, começou a dar depoimento, até chorou, porque foi assim, muito rápido a mudança de uma semana para outra, vamos dizer. E uma pessoa que já se tratava há 20 anos. 20 anos em tratamento não mudou nada. 3 sessões mudou a vida da pessoa. Então, você vê, por isso tem que juntar o mental com o energético e com a ação, né? Com a vontade de fazer. Então, é mais ou menos isso. Aí nós vamos atuar com profundidade. E sobre o seu curso, tem que ter alguma formação especial, só para deixar aqui para o pessoal, porque eu tenho certeza que vai interessar bastante gente. Olha, eu acabei de publicar de novo aquele workshop para o pessoal, é só clicar nesse link ou entrar no meu próprio canal do YouTube. Que está aqui, ó, é só digitar meu nome, que está aqui, Leandro Rec Gêmeo, desse jeito. Aí você vai me achar no YouTube, no Facebook, em várias coisas, né? O curso não precisa de formação, porque eu acho que não tem a formação, porque já não vem cheio de crenças. O nosso objetivo é transformar a vida das pessoas. Tá? E para você transformar a vida das pessoas, você não precisa de formação. Você tem que entender o processo só. Eu não preciso de estudar isso, aquilo. Não precisa, né? Aquilo que eu falei, às vezes o conhecimento leva à ignorância e atrapalha até a sua aprendizagem. Então, não que a pessoa formada também não possa, mas é para todo mundo. Antigamente, esses conhecimentos não tinha isso de ter que estudar algo para fazer, não. É para todo mundo, porque o meu objetivo não é nem que eu mude a sua vida. O meu objetivo é que você aprenda a mudar a sua vida para não depender mais de ninguém, né? Deixa eu ver o que estão perguntando. Após a minha consulta com o Leandro... Aqui, ó. A Elizabeth, que está participando. A Elizabeth é de Portugal. Após a minha consulta com o Leandro e a harmonização sugerida, foi imediato as mudanças na minha vida. Então, é muito rápido. Obrigado, Elizabeth, por estar participando. E fico feliz que a ação de fazer as mudanças, de harmonizar, de dar as ações sugeridas, né? Porque esse é o grande ponto, né? Olha lá, temos mais autoconhecimento e consciência de nós próprios. Exatamente. Meu objetivo é esse. Eu chamo de medicina do futuro. A medicina do futuro é você com você mesmo, né? Quanto mais você se conectar com o seu eu, é aí que está a verdadeira verdade. E não em nada que está escrito. O que está escrito é sempre invenção do homem, né? A sabedoria está dentro, não está no que está escrito. Às vezes o que está escrito por aí faz você ficar tão confuso, porque cada um fala uma coisa, um fala isso, um fala não sei o quê, e aí as coisas vão desandando. Ó, aqui. Recomendo o curso. Eu acho que é a Elaine, né? Que os nomes tudo aí diferente, aí eu não sei quem é, mas acho que é a Elaine, foi minha aluna também. Legal, obrigado, Elaine, por recomendar. É isso aí. Pergunte. Me fala de onde veio, de onde veio essas...
Me deu um branco agora. De onde veio essa ideia de trazer essa técnica para você? Que eu anotei, fui tentar ler e fui tentar lembrar ao mesmo tempo. De onde veio, de onde você trouxe? Porque eu sei que você tem formação de medicina chinesa, né? Você trouxe isso do Oriente, não trouxe? Então, entre aspas, é um conceito oriental, né? Mas eu Sim, convivi no Brasil com orientais desde criança, porque eu sou mestre em entendi. arte. Então, Sim. isso é um conhecimento oriental, sim. Só que eu tive a sorte de conviver com mestres que me deram esse conhecimento verbalmente. Então, não é de livro, foi passado de mestre para discípulo. Então, foi um vasto caminho nisso, né? Com várias práticas, tanto de medicina oriental, né? Acupuntura, massagens, ventosa, não sei o que lá, a parte do diagnóstico facial, do diagnóstico corporal, nossa, um monte de coisa de expansão de consciência. E aí eu criei o meu método, que é a bioconexão. Só que a biometafísica, não. A biometafísica realmente é um estudo que faz parte da metafísica taoísta. Uhum. Só que com algumas pesquisas que eu fiz de experiência clínica, que eu fui ajustando e tirando o que eu via que não batia e fui é, administrando isso, né? Fazendo algumas adaptações. Até que chegou nisso daí que nós trabalhamos hoje, que dá um resultado fantástico, né? Sensacional, né? Eu vi, você falou disso já no workshop que eu já assisti. E alguém tem perguntas, pessoal, sobre alguma questão individual, de repente? Ninguém tem pergunta? Quanto tempo nós temos aí mais? Parece que A caiu. gente tem uns 20 minutinhos, 15 minutos, na verdade. Então tem chão. Perguntem, aproveita. Perguntem, pessoal. Vamos falar um pouco de sobrancelha? Vamos lá. O que você quer saber de As sobrancelha? designs de sobrancelha. O que é importante as designs de sobrancelha saber? Muito bem. Olha só, a sobrancelha é uma das estruturas mais fáceis de mexer e mudar realmente a vida da pessoa, tá? Só que hoje, os designers, o que eles fazem? Eles pegam aquelas sobrancelhas já do jeitinho que ensinaram e põem no rosto de todo mundo tudo igual, né? Então, cada tipo de sobrancelha, ela vai ter um tipo de influência. Então, a sua sobrancelha é uma sobrancelha muito boa, você vê que você tem muita energia, né? Só que o final da sua sobrancelha cai muito, isso já não é muito bom. Por mais que é uma sobrancelha forte, mas essa queda não é muito auspiciosa, tá? Porque ela acaba tirando a energia de finalização, né? Então, eu tenho muita energia para começar, mas depois eu vou perdendo a vontade. Interessante, é isso mesmo. Olha, É, aqui alguém está perguntando de sobrancelhas ralas, se são ruins. Então, a sobrancelha rala, ela mostra pouca energia, ela mostra, dependendo do tamanho, é, pessoas que têm uma tendência a isolamento também, de, entre uma característica um pouco metal, do cerealista, né? Ela começa a se isolar um pouco, não querer depender de ninguém para nada, não quer ajuda, porque se alguém me ajuda, eu acabo me cobrando demais para pagar aquilo e gasto o resto da energia, porque já não tenho muita energia, né? Então ela vai mostrando mais ou menos essas tendências, mas tem que comparar com o rosto. E em crianças também dá para aplicar? Sim, dá para aplicar também, só que que assim, o rosto ele está em constante mutação. Né? Eu estou respondendo a pergunta que fizeram aqui. Ele está em constante mutação. Né? E não adianta muito fazer. É legal até fazer na criança também, mas depois de uns 7 anos, né? Para você entender como que aquela criança está pensando, como ela está reagindo. Você já pode identificar alguns trauminhas que ela já vem trazendo da infância, para que você já possa ajudar ela. Então dá para fazer em crianças também, sim. Né? A Gardênia está perguntando: e se eu fizer uma franja, eu diminuo essa testa, né? Para enganar o cérebro. Não, não é nem necessário fazer uma franja. Às vezes, dando uma alterada na sobrancelha, aumentando a energia da ação, porque olha só, aqui na cabeça nós temos o mental do mental, a emoção do mental e a ação do mental.
Quando eu aumento a força da ação do mental, eu já começo a ter uma velocidade mais rápida, vamos dizer. Tá? Então, a sobrancelha ajuda muito. E vai ter que observar a hairline, se essa hairline está alinhada, se ela está confusa. Porque às vezes a testa é grande, a hairline é toda bagunçada. Então, isso mostra o quê? Que eu tenho muita confusão mental. Né? E se a sobrancelha também é bagunçada, eu tenho muito conflito em como eu vou colocar esses pensamentos em ação. Então, eu tenho que olhar todo o contexto, né? A franja pode ajudar um pouquinho, mas a franja vai esconder demais, né? É legal a testa aberta, ela tem que ter clareza mental. O Sérgio, tatuagem no pescoço ou no rosto, mudam alguma coisa? Todo tipo de tatuagem é um tipo de rebeldia. Né? Quanto mais eu coloco ela aparente, mais você mostra que aquela pessoa tem uma rebeldia, ela quer mostrar algo para a sociedade. Né? Então, vai alterar? Vai atrapalhar ele. Por quê? Porque depois ele começa a sofrer com aquilo. Você vê que a pessoa, quando coloca uma tatuagem no rosto, ela já está querendo se esconder, ela não se aceita. Né? E quando ela não se aceita como ela começa a ter muita oscilação emocional. Então, tem tendência depressiva, vai ter uma tendência a fugir da realidade utilizando substâncias que trazem momentos de prazer, né? Momentos de alegria, só que é coisa que é um momento. Ele não consegue manter aquilo, porque ele mesmo não se aceita. Então, principalmente rosto. A Fabiola, um queixo que ainda tem espinhas. Qual é a melhor forma de acabar com elas? Ultimamente estou dando ações em minha vida, dando ações e muita coisa que antes eu não fazia. Não, legal, Fabiola. Olha só, as As espinhas, elas espinhas estão também estão no pescoço dela. no pescoço também, né? Então, Também. as espinhas, principalmente na região do queixo, é o que? O queixo representa a minha vontade, tá? A minha ação. Tudo bem, eu estou dando ações que eu não dava antes, mas às vezes eu estou dando ações ou algo está atrapalhando para que eu mantenha isso, né? Porque espinha é raiva. É raiva referente ao caminho que eu estou tomando, às vezes. Então, às vezes eu quero seguir esse caminho, ter vontade de fazer algo, estou sendo forçada a fazer outra coisa. Ou por medo do novo, né? Porque às vezes eu estou num emprego, uma coisa onde está confortável, mas eu não estou feliz. E eu quero mudar, a minha vontade é mudar, mas não, eu não tenho segurança de largar isso e começar um novo ciclo. Então você começa a ter raiva de não conseguir ter ação referente àquilo que você pensa. Então acaba, mas é lógico, eu estou falando só assim, sem fazer uma linguagem global, eu tenho que ver isso, todo esse contexto, né? A sobrancelha masculina também pode ser mexida? Sim, lógico que pode. Eu tenho lá alunos que melhoraram bastante, inclusive um é o Ednei, o outro é o Marcelo, que melhorou a qualidade dos pelos da sobrancelha. E o Ednei até participou de uma live, foi a última agora que eu dei, e ele deu depoimento falando da mudança da sobrancelha. Até mandou a foto do antes e depois, tudo. Uma mudança bem legal, mas muito natural. Porque o homem tem que tomar cuidado. A mulher também tem que ser natural. Não pode ser essas coisas que estão fazendo por aí. Né? Então, o fio a fio, ele é extremamente natural, mas tem que saber também com quem você está fazendo. Tá? O que mais? Cor de cabelo. Então, toda cor de cabelo é boa. Agora, existem momentos que às vezes aquela cor não está sendo auspiciosa. Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa está passando por um período de oscilação emocional. Ela não está emocionalmente abalada. Então, não é um momento auspicioso para ela pôr mechas, para iluminar, para ela ficar loira. Por quê? Porque ela já está oscilando emocionalmente. Então, aquilo enfraquece mais a pessoa. Por mais que ela quer iluminar, ela quer ser vista, ela pensa que iluminando vai ser bom, mas ela fica mais carente. Então, abala mais ainda o estado emocional dela. Então, nesse momento, o ideal é a cor original do seu cabelo.
porque a cor original do seu cabelo é a sua força, tá? Então, esse é o ponto. O que mais que nós temos aqui? Sobre sardas no rosto.